Graça e paz, meus irmãos do Senhor Jesus. Vamos estar aí dando continuidade aos nossos encontros de formação, falando sobre o curso Os 8 Hábitos do Líder Eficaz de Pequenos Grupos. E hoje nós vamos falar sobre o 6º hábito, mentoreamento. Na verdade, essa gravação é um vídeo, resumido do que a gente já falou no último encontro, para ficar aí de lembrança e quem não pôde ir também poder assistir para acompanhar. Tá? Mas hoje, no encontro lá na igreja, nós vamos fazer já o 8º, o 7º hábito, que é a comunhão. Tá, ok? Mas hoje então vamos aqui nos concentrar no mentoreamento. E o nosso objetivo é que o líder reflita sobre a importância do mentoreamento. E por isso a gente começa com uma frase muito importante. Mentorei um auxiliar de líder, um cristão se parece mais com Jesus quando faz discípulos e desenvolve líderes. Ou seja, mentorear um auxiliar de líder foi exatamente o que Jesus fez com seus discípulos. E a gente deve seguir o seu exemplo e manter esse padrão também de ensino, conforme a palavra de Deus ensina. Tá bom? Então, nós vamos direto para o assunto, O que é mentorear? Isso é muito importante a gente poder entender. O que é mentoreamento? E a gente vai trabalhar nessa primeira parte exatamente, A gente tem, como eu tinha dito para vocês, um caderninho de atividade que a gente vai preenchendo. O objetivo também é dar para você essa resposta no seu caderninho, tá ok? Então vamos lá. Mentorear é cooperar com Deus em levantar e desenvolver um auxiliar para tornar-se um líder de pequeno grupo. Então é você tanto descobrir, levantar e desenvolver uma pessoa que possa liderar também depois. Esse é o propósito do mentoreio. Mentorear também é seguir o exemplo de Jesus e de Paulo. O mentoreamento de futuros líderes fazia parte do método deles. Mentorear também é uma maneira de amar os outros, ajudando-os a serem líderes bem-sucedidos. Mentorear é um modo de multiplicar-se a si mesmo e expandir o próprio ministério. Mentorear é a forma de uma pessoa comum alcançar muitas outras, por meio do ministério dos líderes treinados. A essência de fazer discípulos para que discipulem outros. Mentorear é uma maneira de manter uma prestação de contas. Entregar o ministério para que outros tenham a oportunidade de ministrar. Priorizar o importante em meio às muitas demandas. Mentorear é a parte mais duradoura da liderança em um pequeno grupo, pois garante a continuidade da liderança. Líderes de pequenos grupos eficazes fazem a escolha do discipulado uma prioridade. Ou seja, o mentoreamento, gente, é a atividade mais importante. Você pode botar o nome que quiser, mentoreamento, discipulado, um relacionamento discipulador, formação de líderes. A verdade é que o sucesso do líder está no seu sucessor ou nos seus sucessores. Quanto mais líderes você formar, quanto mais pessoas você formar para continuar com a mesma visão, com o mesmo sonho, com o mesmo preparo, com a mesma pegada, com o mesmo amor, compartilhando o evangelho. Quantas pessoas você formar assim vai multiplicar o seu ministério. Nosso pastor lá no Rio de Janeiro, o pastor Balbino, formou já, pelo menos que eu contei, uns 5 ou 6 pastores. Que estão hoje, eu aqui em Minas, outro está lá em Resende, no Rio de Janeiro, outro está lá na região dos Lagos. E além dos outros líderes que não se tornaram pastores, mas estão aí fazendo discípulos, pregando o evangelho. Então eu sou grato a Deus porque desde o início eu tive um pastor
que já tinha essa visão. Um pastor que tinha Moisés como exemplo, Barnabé como exemplo. Pessoas que não queriam só fazer o seu ministério, mas queriam formar líderes que iriam fazer depois deles. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Balbino. E no decorrer da caminhada também fui conhecendo outros líderes que me ajudaram muito, que mentorearam muito na Junta de Missões Nacionais, o pastor Cirino Refosco, o pastor Gerson Perrucci, o pastor Newton de Souza, pessoas que me influenciaram, me mostraram muitas coisas, o pastor Luiz Alberto, né, de Roberto também, lá da congregação, antes de eu vir para o campo missionário, também me ensinou muita coisa a nível de visão, de liderança, de coordenação. Então, assim, essas pessoas que a gente tem contato, né, que a gente troca, além de receber, a gente também troca ideia. Hoje aqui a gente está com um trabalho com o pastor Cioli, né, com um grupo de pastores das igrejas parceiras, das igrejas filhas, que também se reúnem, que a gente tem sido acompanhado, né, feito um mentoreamento. Isso também nos ajuda muito. Então, gente, o mentoreamento é algo muito importante para nós e também para as pessoas que a gente vai fazer. Então, não abra mão. Como líder, é importante você ser auxiliado por alguém, você auxiliar alguém. Tenha auxiliares. Trabalhe em equipe, trabalhe com pessoas, forme outros líderes. Não pense só no momento do agora, pensa também no momento do futuro. Quem vai reproduzir isso? Tem vezes que o líder às vezes deixa de fazer algo maior naquele momento para que seus liderados possam entender que mesmo que eles não tenham a capacidade do líder naquele momento, ele possa fazer também. Então, às vezes deixa de pregar de um jeito diferente, fazer algo diferente, para fazer algo mais simples, que o seu liderado possa perceber, não, isso aí eu consigo fazer também. O mentoramento tem muito a ver com isso aí, essa troca, né, de experiência, de companheirismo, de acompanhar de perto. Amém? Então vamos lá. Tendo visto o que é mentoramento, nós vamos ver aqui 7 passos para formar líderes multiplicadores, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser um líder multiplicador, amém? Nós queremos multiplicar a ideia, nós queremos multiplicar a visão, nós queremos multiplicar o número de discípulos, o número de líderes, o número de igrejas, o número de pessoas salvas. A gente quer multiplicação. E para isso, não existe multiplicação de nada se não houver multiplicação de pessoas, de discípulos, de líderes. Ok? Então vamos lá. Primeiro, demonstre o que você espera reproduzir, vivendo pessoalmente os 8 hábitos de um líder eficaz. Então a primeira coisa, em outras palavras, dê um exemplo. Pessoas que vão querer te seguir pelo seu exemplo primeiramente. Se você só fala, mas não faz, não vai resolver nada. Então dê o seu exemplo, demonstre que você espera reproduzir fazendo. Primeiro você mostra, depois você fala, depois você dá a oportunidade para a pessoa fazer. Segundo, descubra líderes em potencial através do método 3C. Então, observe, fique atento. E qual é o método 3C? O primeiro, compatibilidade, afinidade. Aquele com quem você gosta de estar e se dá bem e vice-versa. Não é fazer discriminação, mas a compatibilidade de ideias. Uma pessoa que ela se achega a você porque ela te admira e porque ela gosta do seu jeito de trabalhar, vai facilitar muito mais esse mentoreio do que uma pessoa que você tem dificuldade. Segundo, o caráter. O segundo C não pode faltar de jeito nenhum, caráter. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de características que podem ajudar na formação de um bom líder. Que é o quê? Fidelidade. A pessoa é fiel ali a você, ao compromisso que ela assume contigo. Disponibilidade. A pessoa tem tempo, né, para separar com você, para ser treinado, para ser moldado. Iniciativa. Essa pessoa tem iniciativa de querer fazer as coisas, de querer ajudar. Aberta ao ensino. Honesto.
transparente, né? São características fundamentais para um bom líder. E que a gente tem que começar em nós mesmos, é claro, né? E a questão da competência. Todos têm potencial, mas nem todos estão prontos. E às vezes precisa desenvolver habilidades. Então você também vai dando tarefas à medida que você vai treinando, vai capacitando e vai vendo o potencial. Não dê tarefa assim muito além do potencial da pessoa no princípio. Vai testando, vai devagar. Né? No PGM a gente tem essa possibilidade aqui de cada semana um dirige uma parte. Então a gente começa dando oportunidade para fazer uma oração no início, fazer um quebra-gelo. Né? Se não sabe, a gente manda alguma sugestão para ajudar. Não vai dar logo a palavra de cara. Vai com calma, vai dando teste, vai dando oportunidade e a pessoa vai desenvolvendo. Tá bom? Então, terceiro, aprofunde o seu relacionamento com os líderes em potencial, passando tempo com eles e conhecendo-os mais. Tem jeito, para desenvolver ali tem que ter tempo junto, tem que ter tempo de qualidade, tem que conhecer a pessoa melhor, tem que se relacionar, porque senão como é que você vai transmitir não só o conhecimento, mas a vida na vida? Tem que ter tempo para esse relacionamento. Então tem que aprofundar, buscar o aprofundamento desse relacionamento. 4. Compartilhe a visão da igreja, a visão de multiplicação de líderes e grupos e do potencial de fazer diferença para obter e manter a motivação. Então compartilhe essa visão, né, que a gente está querendo passar de multiplicação, de crescimento, mas de uma maneira saudável, né, motivando, animando. Porque é assim que funciona. Estabeleça o compromisso a ser assumido. Capacitação, encontros regulares, viver os 8 hábitos. Então temos que compartilhar, além dessa visão, né, estabelecer esse padrão de compromisso, de comprometimento com Deus, com a igreja, com o grupo, né, consigo mesmo. E sexto, desenvolva os aprendizes, treinando-os para liderar os pequenos grupos, servindo de modelo, mentoreando e motivando. Então, desenvolver no sentido assim, vai dando oportunidades, vai dando chance, vai dando tarefas, e ali você está acompanhando, você está junto, não deixa ele sozinho para estar dando força, está dando motivação. Não, você consegue sim, vai. Primeira vez que eu fui falar na frente da igreja, gente, eu gaguejei para dar os avisos. Era o meio da juventude, para cada um usar os seus dons, né? Não esconda o dom, não despreza o dom. E eu fui falar lá na frente os avisos só do culto, no final. Nunca gaguejei tanto na minha vida, pensei até que eu virei analfabeto de novo. Mas aquilo ali foi o começo. Foram me motivando, alguns me animando, alguns ali, não, você vai conseguir sim. E hoje estou como pastor, falando em público quase todo domingo, quase todo final de semana. Né? É assim o processo com todo líder. Envie os aprendizes, após ter seguido esses passos anteriores. Então já seguimos esses passos aqui, treinou, deu oportunidade, deixa também o líder caminhar. Uma vez você nem vai participar do encontro para também deixar ele se desenvolver, deixar ele desenvolver, né, o jeito dele de trabalhar. Então às vezes a gente vai buscar essas formas, tá bom? Agora aqui vem algumas sugestões para o mentoreamento, né? Primeiro, nunca realize o ministério sozinho. Não faça sozinho, trabalhe com equipe, forme equipe. Trabalhe com liderança compartilhada. 2. Aproveite integralmente todas as oportunidades de capacitação oferecidas pela igreja. Então nós estamos dando esse curso aqui, vamos ter outros, muitos outros, mas é importante que você como líder que está com o seu auxiliar, motive ele também a participar, para ele também se capacitar, né? Não só nisso, mas em outros cursos também, que tem a ver com a sua área, né? De jovem, de adolescente. Tudo é válido, né? Tudo vai ajudar bastante no seu desenvolvimento. Mas é bom de seguir na direção da liderança da igreja para a gente andar numa mesma direção, né?
porque senão a gente acaba se confundindo, cada um indo para um lado e não chegando a lugar nenhum. Então, muito importante, né, essa questão da gente trabalhar junto com a igreja, que a gente está junto com a nossa liderança, junto com o pastor, porque senão, ao invés de trazer multiplicação e crescimento, traz divisão e traz problema, né? Terceiro, esteja sempre de olho em novos líderes. Então, sempre observando as pessoas que vão chegando, né? Porque não é um ministério de formação de liderança exclusiva só para alguns. Deus vai levantar mais pessoas que às vezes você nem imagina que vão fazer coisas que você também nem imagina que vai acontecer na vida delas. Fale da liderança como privilégio e não como peso. 5. Não se coloque num pedestal. Só eu consigo, só eu que faço. Não, para com isso. Isso não funciona no reino de Deus. Jesus também não foi assim. Nós temos que ter como exemplo Jesus. Jesus é o nosso exemplo de liderança. Amém? Ele fez, ele demonstrou, mas depois ele capacitou, ele enviou, deixou os discípulos fazerem e deixou a grande comissão para eles continuar e disse que eles fariam coisas maiores do que ele. Então temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Amém? 6. Delegue responsabilidades antes de pedir para a pessoa ser líder. Então vai primeiro dando responsabilidade antes de colocar a pessoa como líder. Às vezes a precipitação, colocar alguém como líder, traz problemas por falta de treinamento, maturidade, capacitação. E às vezes isso acontece muito nas nossas igrejas. Por quê? O líder vai embora, não formou ninguém, e aí não tem continuidade no trabalho. Vai ter que começar tudo de novo do zero. E é o que a gente quer fazer de diferente agora. Saiu um líder, glória a Deus, já tem outros que estão já sendo treinados, já estão sendo preparados no próprio grupo, no próprio ministério, para dar aquela continuidade, não ficar quebrando a corrente toda hora, né? Sempre consulte seu orientador, supervisor, coordenador, antes de efetivar a pessoa. Então procura antes, né, os líderes que estão acima de você. Se tem coordenador, se tem supervisor. No nosso caso aqui da igreja, por enquanto, eu como pastor, alguns líderes que eu estou formando para futuramente virar coordenadores, mas hoje o que a gente tem é os pequenos grupos e eu como pastor. Então procure para a gente poder conversar, ajustar, antes de tomar as decisões precipitadas. Porque às vezes pode ser uma coisa que poderia ser bom e pode não se tornar bom por falta de uma avaliação com mais calma. Ok? Outra sugestão, tem que tomar cuidado aqui também, né? Falhar em mentorear significa falhar em multiplicar. Se a gente não mentorear ninguém, não discipular ninguém com o objetivo de formar líderes, a gente não vai conseguir multiplicar. Isso é fato. Não lidere líderes antes que eles tenham uma boa oportunidade de serem bem-sucedidos. Então não lidere líderes antes que eles tenham uma boa oportunidade de serem bem-sucedidos. O que isso aqui quer dizer? No sentido de você não mentorear uma pessoa que ainda está começando lá do zero. Deixa ela também ir se desenvolvendo também tranquilamente. Chegar o tempo dela, né? Você mesmo vai perceber e vai começar esse processo. Você pode até fazer o discipulado como um amigo, né? Para essa pessoa se achegar a Jesus. Mas não já vai dando cargo, não já vai dando função, não. Vai com calma, né? Para você poder dar também o tempo da pessoa, né? Entender. E aí ela for crescendo na fé, for avançando, aí você vai dando mais oportunidades. Mas vai dando oportunidade primeiro devagar, certo? 10. À medida que passa pelos ciclos do grupo, diminua a sua atuação e amplie o papel do seu aprendiz. Então, à medida que você vai vendo que o seu auxiliar está bem treinado, está participando, você vai diminuindo a sua atuação e deixando ele fazer. Alguns até ficam assim, pastor, mas por que o senhor não ora? O senhor pede para a gente orar?
o Senhor pede a gente para fazer isso e aquilo até no culto, porque eu quero exatamente ter essa troca, né? Quero dar essas oportunidades para que a igreja faça, para que a igreja cresça, para que a igreja evolua nesse aspecto também, né? Então, eu já vou fazer uma coisa, vou pregar, né? Então, deixa outro fazer outra, né? Deixa outro lá, eu até que fico cantando ainda, ajudando aqui no ministério outro, por questão de dons, mas a intenção é sempre essa, dar oportunidade para que outros façam também, tá bom? 11. Elogie e encoraje seus aprendizes a cada passo. Então não é pecado elogiar e encorajar não, gente. Não pode, né, exagerar nos elogios, não pode ser bajulação, mas assim, elogiar e encorajar, uma tarefa que foi bem cumprida, é importante. Uma que não foi bem cumprida, mas você encorajar, não deu certo dessa vez aqui, né, nisso, mas você fez isso e isso aqui também de bom. Ou seja, vai dar certo, vai treinando, você vai aos poucos vencendo esses desafios. Amém? As pessoas não vão dar a sua vida por um programa, mas elas provavelmente vão dar a sua vida por uma visão. Então tenha a visão, tenha o sonho de crescer e multiplicar, e as pessoas com certeza vão seguir essa visão. E a nossa visão, na verdade, não é nossa, né? Nós estamos buscando seguir a visão da igreja multiplicadora, que é a visão da igreja primitiva, que é a visão que Cristo passou para a igreja, com base na grande comissão. Então, nós estamos seguindo o que a Bíblia dá para a gente como visão, simplesmente isso. É o próximo curso que a gente pretende fazer, é falar sobre a visão da igreja multiplicadora, para vocês entenderem bem exatamente o que a gente está querendo com esse processo aí de crescimento, de multiplicação de igreja saudável. Amém? Então aqui para terminar, nós temos 3 maneiras de gerar um novo grupo. Eu vou só ler aqui, não vou destacar muito, porque isso aqui a gente vai ver depois com mais calma, e não é a nossa intenção ainda no momento já fazer essa passagem muito abrupta. Vamos fazer isso com calma, Deus vai nos conduzir à medida que a gente for crescendo. Enquanto a gente está desenvolvendo a nossa saúde como grupo, e aí nós vamos começar a crescer ao mesmo tempo, e a multiplicação vai vir como resultado de um crescimento que a gente vai perceber assim constante. Ó, tá bom para agora multiplicar. Não vai ser nada corrido. Mas aqui tá algumas orientações que está no curso e eu vou passar para vocês. Primeiro, 3 maneiras de gerar um novo grupo. 1. Multiplique em 2 grupos exatamente do mesmo tamanho a partir do grupo mãe. Ou seja, dividir em 2 grupos iguais. 2. Inicie um outro grupo a partir com parte das pessoas do grupo original. Ou seja, você vai pegar apenas, não vai dividir ao meio, mas você vai pegar uma parte, vamos dizer que deu 30 pessoas no grupo. Então você vai pegar 10 para começar um novo grupo em outro bairro e vai continuar com 20, um exemplo. Entendeu? Só dando um exemplo para vocês entenderem. Ou tem 25, fica com 15 em um e 10 vai começar um novo grupo. E 3, plante um novo grupo a partir de uma pessoa ou de um líder ou de um aprendiz do grupo original. Então às vezes acontece que você vai, vou dar exemplo aqui de adulto, né? Você vai lá num bairro e você chega lá com o seu pequeno grupo e lá já tem 15 pessoas na casa que quer continuar, mas ele mora num bairro longe, ele não vai vir do outro lado. E você tem no grupo lá 2, 3 grupos, 2, 3 líderes, né? Tem um auxiliar ou 2 auxiliares. Então o que é mais certo, o que é mais adequado? De repente você pegar um líder ou 2, um líder auxiliar e mandar lá para ajudar esse grupo. Começar do zero lá, porque já tem as pessoas que não vão vir para o lado de cá, do outro bairro. Entende? É até o processo que a gente está aqui com os adultos. Nós temos cerca de 6 líderes. Eu, Ruth, Wander Ariadne e Serginho Manu. 6 líderes basicamente preparados já, com experiência, que estão aí também desenvolvendo com a gente já
há mais de um ano, né? E a gente está buscando, né, essa questão de mais pessoas para a gente poder multiplicar. Mas também não adianta multiplicar se não houver pessoas, né? Então, nós estamos aguardando no Senhor essa resposta, que vai vir através de oração e do nosso trabalho, visitando famílias, visitando casas, né? É isso. Sugestões de multiplicação. Então, como fazer essa multiplicação? Então, tem aqui 6 dicas, né? Primeiro, fale da multiplicação desde a primeira semana, no novo grupo, e com frequência, orando no grupo por isso. Então, já falar da visão, do projeto para o futuro, e orar por isso, e pedir por isso, né? 2. Fale de maneira positiva, use palavras como iniciar, dar à luz, gerar novos grupos. Não use dividir. Então, o objetivo não é dividir, o objetivo é multiplicar por causa da necessidade de mais pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus através dos pequenos grupos. É isso. 3. Mostre a necessidade de pessoas se integrarem a um grupo, mostrando estatísticas de novos convertidos, população da cidade, do bairro. Então mostrar para a igreja, né, mostrar para outras pessoas que poderiam estar no grupo, mas não estão, a importância, as igrejas que estão funcionando com pequenos grupos, em várias cidades, não é em uma só não, há estatísticas que as igrejas que estão trabalhando com pequenos grupos nos lares são as igrejas que mais crescem, que mais se multiplicam e que os cristãos estão mais felizes. Por quê? Porque são acompanhados de perto. Toda semana eles têm um encontro numa casa com um grupo que eles se conhecem, que eles se entendem, que eles se ajudam. Então, um pequeno grupo, gente, ele é uma ferramenta, ele é algo de Deus para o crescimento da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja. Talvez alguém da sua família, às vezes, não vai na igreja. Mas se o pequeno grupo for feito lá na sua casa, essa pessoa vai ter oportunidade. Se você preparar, convidar ela, né? Dizer que a gente vai receber um grupo na casa para ela participar também, você vai levar a igreja até ela, mesmo que seja uma parte. Entende? Às vezes a gente fica muito preso nessa questão da programação, do evento, da música, do teatro, do instrumental. Mas o evangelho ele começou com simplicidade, indo nas casas, orando, compartilhando a palavra, cantando um hino, mesmo sem instrumento. Se tiver instrumento tá bom, tá ótimo, mas se não tiver também nós vamos cantar do mesmo jeito, vamos orar do mesmo jeito. E do jeito que a gente faz, compartilha a palavra de uma maneira que todos podem participar, dá oportunidade de perguntas. Quanto mais informal, gente, melhor para o evangelho entrar na cabeça e no coração das pessoas. Amém? Vamos continuar aqui que eu me empolgo com essas coisas. Ore, o quarto, né? Ore pelo melhor tempo e método de multiplicação, certificando-se se o aprendiz e o grupo estão prontos. Então, vamos fazer uma precipitada, vamos orar, buscar em Deus a melhor maneira de multiplicar, a melhor forma, dentro do contexto, dentro da realidade de cada grupo. Amém? 5. Estipule uma data para a multiplicação para que os membros do grupo tenham sempre isso em mente. Então, eu costumo dizer que isso são metas. Quer dizer que vai acontecer daquela maneira. A gente sabe que é um trabalho de Deus que envolve pessoas e que nem sempre as pessoas também vão dar resposta. A gente sabe disso. Mas nós temos que planejar, nós temos que ter objetivos, nós temos que ter alvos a alcançar. Nos desafiar os outros, para a gente também não ficar acomodado e paralisar e travar. Então não pode também ficar acomodado. Então essas metas têm esse objetivo. Agora, claro que chegou lá na data, não deu para multiplicar, vamos continuar focado em fazer o que a gente tem que fazer. Até porque a gente sabe, né, que resultados eles precisam de tempo para poder se construir, quanto mais quando envolve seres humanos. Né? Sexta e última sugestão de multiplicação: celebre o nascimento de um novo grupo. Então, quando acontecer, nós vamos fazer uma celebração na igreja, nós vamos fazer uma celebração no culto.
celebrando o nascimento do novo grupo, apresentando lá na frente, orando, agradecendo, cresceu mais. Da mesma maneira que a gente se alegra com a pessoa que se converte, a gente tem que se alegrar com mais um pequeno grupo que surgiu, porque vai ser mais um grupo que vai levar a palavra de Deus para mais pessoas em outros lugares. Amém? Ok, então cada grupo novo que é gerado diminui o número de pessoas sem igreja. É isso que a gente precisa entender. Esse é o nosso propósito. Dar mais oportunidade para que mais pessoas tenham acesso a ouvir a palavra de uma maneira relacional, de uma maneira cristocêntrica, de uma maneira simples. Amém? E a gente terminou, né, o nosso treinamento fazendo duas perguntas para a gente pensar e refletir. Que é a primeira: você ou seu pequeno grupo multiplicador já tem um líder em treinamento? Se não, qual tem sido a maior barreira? 2. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas na escola, na escolha de um novo líder em treinamento? Comente, vou repetir. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas na escolha de um novo líder em treinamento? Comente. Então você coloca aí depois, né, suas respostas, né, sobre essa questão. Agora, o que é importante é que a gente tenha, tá, gente? Ore por isso, para que aconteça um auxiliar, um treinamento, e que a gente tenha, assim, vencer, né, as questões. No meu caso, até botei aqui, a disponibilidade e a continuidade são grandes desafios para mim, principalmente com relação aos próprios líderes, né? Muitos aqui na cidade, a gente começa a trabalhar, daqui a pouco está indo para outra cidade, outros estão indo para outro país, né, nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui na cidade já essa dificuldade. E aí, mais um motivo para a gente continuar formando, multiplicando líderes. Porque a gente sabe dessa realidade aqui da cidade de São João. Amém? Então que Deus abençoe. Demorou um pouquinho hoje, mas porque é muita informação. E o assunto é muito importante. Então peço a você que ouça, participe com a gente do treinamento. A gente está caminhando aí para o fechamento, né? Acho que já só faltam 2 encontros, né? Vou falar sobre a comunhão, sobre o crescimento pessoal, né? E vamos botar a mão na massa e colocar esses 8 hábitos, né, em prática na nossa vida. Lembrando quais são os 8 hábitos? Quem lembra aí? O sonho, a oração, o convite, o contato, o preparo, o mentoreamento, a comunhão e o crescimento. E aí fica o desafio, como a gente falou na última reunião. Comece a orar, se não está orando. Ou continue orando cada vez mais. Convide pessoas para o pequeno grupo. Faça contato com os membros do grupo. Se prepare para fazer o melhor que você pode. E busque ser mentoreado e mentorear líderes para a gente poder avançar. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a comunhão. Espero você lá. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.